A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os avós maternos brasileiros devem ficar com a tutela de um garoto nascido na França, que perdeu os pais em um acidente de carro. Os ministros da quarta turma levaram em consideração as informações de que o garoto está adaptado com os avós maternos aqui no Brasil e os tratamentos médicos para recuperar a fala e a capacidade motora, prejudicadas com um acidente em que ele estava com a família em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 2011. O pai era fotógrafo francês e a mãe, professora brasileira. Os dois morreram. E desde a data do acidente, os avós paternos franceses buscam na justiça o direito de ter a guarda do neto. A defesa alega que, como os pais tinham domicílio na França, a guarda para os avós maternos aqui no Brasil violaria a Convenção de Haia sobre os direitos da criança. Depois que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a guarda para os avós franceses paternos, os avós maternos aqui no Brasil conseguiram em janeiro uma medida cautelar para garantir a permanência do garoto no Brasil até o julgamento do recurso aqui no STJ. O ministro Marco Buzzi considerou que o caso não se confunde com de sequestro, porque o menino não saiu da França de forma ilícita. O ministro destacou também que não se pode ignorar o acompanhamento dos médicos com a criança desde o acidente. Com relação às alegações da defesa dos avós franceses, o ministro Marco Buzzi explicou que a orientação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança foi modificada, prevalecendo o princípio do melhor interesse do jovem, e que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a opinião do menino, quando maior de 12 anos, será condicionante na escolha do melhor lugar para viver. E sobre esse assunto eu recebo aqui no estúdio a doutora Eliene Bastos, que é advogada e diretora do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito da Família, diretora aqui no Centro-Oeste, não é isso? Isso, exatamente. Obrigada, boa tarde, obrigada pela tarde. participação aqui conosco. Primeiro eu queria que a senhora esclarecesse o que é levado em consideração pelo Poder Judiciário no caso da concessão da guarda de menores em caso de morte, né? É levado em conta o grau de parentesco, a afinidade, o parentesco, a afinidade, o afeto, né, a afetividade, no caso. Nesse caso que o STJ julgou, é interessante a gente perceber que esses requisitos eles foram vislumbrados, né? Porque existe um princípio do melhor interesse da criança que deve ser garantido em qualquer decisão judicial, seja ela no primeiro grau, como foi o caso, porque os avós eles pleitearam um respaldo jurídico de uma situação fática, porque com o acidente, com o falecimento dos pais, essa criança permaneceu no Rio de Janeiro com os avós. E essa situação, então, ela acabou tendo que se acomodar juridicamente. Era uma situação fática que os avós pleitearam um respaldo jurídico e, portanto, tiveram uma guarda provisória e que chegou ao STJ para decidir. Apesar dele ter vínculos, né, com os avós paternos franceses, esses vínculos, eles vão ser mantidos, mas aquela situação fática atendia o princípio do melhor interesse dessa criança. Quer dizer, a criança já estava à vontade aqui no país, já tinha uma relação afetiva forte com os avós, é Exatamente. Isso não impede que tenha também com os avós paternos, mas aquela situação fática que se apresentou era melhor para ser mantida para essa criança, que tinha, com relação a esses avós, o afeto e a afinidade, além do grau de parentesco. Agora, a opinião da criança também é levada em consideração? A criança pode ser ouvida pelo Poder Judiciário para colocar suas ideias, onde ela quer ficar, com quem ela quer ficar? A criança ela pode ser ouvida de uma forma mais apropriada, né, para essa escuta, que nos núcleos psicossociais, que os tribunais eles têm condições de ter e têm e atendem, mas é mais quando a criança é um pouco maior. Ela pode ser ouvida pelo juiz. E quando menor, assim, por uma equipe multidisciplinar, ela pode ser ouvida assim, como uma perícia, para que ajudar o juízo a ter a sua convicção do melhor interesse dessa criança. Agora, num caso como esse, por exemplo, se essa criança tivesse um irmão, irmãos podem ser separados? A preferência é que não. Tanto acontece isso na adoção. Se tem um par de irmãos ou 3 irmãos, então a preferência é que não sejam separados.
Agora, casos assim são comuns, doutora Eliane, no Poder Judiciário? São cada vez maiores, né? As crianças, a parentalidade, a consanguinidade, ela não está tanto atrelada mais. Então, a questão tem que ver o afeto, a afinidade, né? E quem é que pode oferecer melhores condições para que essa criança alcance um lugar de adulto com a independência que melhor puder. Agora, tivemos recentemente, né, um caso com uma criança americana que perdeu a mãe e aí ficou aquela história toda, aquela disputa por guarda. Esse caso foi completamente diferente desse que vimos agora na reportagem, né? No caso da reportagem, não havia ilegalidade nenhuma na permanência da criança aqui. Ela veio com os pais, ela estava aqui de uma forma legal, ela estava aqui e, portanto, deveria ter, no caso, visto que era melhor para ela se manter aqui. Ok, doutora Eliane Bastos, muito obrigada pela participação conosco, pelos esclarecimentos. Boa tarde. Boa tarde.